uma das cestas. Nós deixamos o carro lá na avenida. Estamos vindo de pé, pois o nosso carro é baixo e a estrada tá cheia de buraco. E para não atolar o carro, meu esposo tá aí levando a cesta. Vamos lá, em mais uma casa. Márcia! Digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. A pressa de A causa dela entrega a vitória. Tu sabe o que ela precisa de Deus. Quando Deus uma palavra, faz. Por isso eu coloco a vida minha na tua presença. Que a tua bendita causa dela. Como você tem possível, mas o Senhor não é. A mudança da vida minha. Não tem mais a sua história. Só tu pensa, Senhor. Que é tudo que tem entrando na vida dela para tirar a saúde e a paz. Né? Porque além do alimento, que é carnal, o mais importante é o alimento que é do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a oração. Aqui em Lucas 19 fala de Zaqueu, o publicano. Estava Jesus entrando em Jericó e passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E ele era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era pequena a sua estatura. Então ali estava entrando Jesus na cidade de Jericó. E esse homem Zaqueu, ele era conhecido como um ladrão. Por quê? Porque ele cobrava imposto muito a mais do que devia dos pobres. E com isso, de forma errada, ele era rico. E ele queria saber quem era Jesus, ele tinha curiosidade de saber quem era Jesus. Só que ele era pequeno e quando Jesus passava tinha uma multidão muito grande. E aqui fala que ele subiu depressa numa figueira, numa árvore, para ver Jesus passar. E quando Jesus passava no meio da multidão, Jesus avistou ele e chamou ele pelo nome. Olha que interessante. Jesus já conhecia ele, antes mesmo dele se apresentar e chegar a Jesus. Então Jesus, ele te conhece, Jesus sabe a intenção do seu coração. Jesus, ele conhece cada um de nós. Antes mesmo de nós falar com ele, Jesus já nos conhece. E aí chegou e Jesus passou, viu ele lá em cima da árvore e falou assim: desce daí, Zaqueu. Eu vou passar hoje na sua casa. E ali todo mundo ficou murmurando. Como assim? Jesus santo entrar na casa de um pecador, de um ladrão? E todo mundo ficou murmurando e não entendia. Então Jesus, ele foi na casa dos pecadores. Ele pegou, ele sentou, ele comeu. Hoje a gente não tem Jesus, mas nós temos os discípulos dele. Quem que é o discípulo de Jesus? Sou eu, é a pastor, o pastor, é o presbítero Adriano. Nós somos os discípulos de Jesus que está aqui hoje, no dia de hoje, para entrar na casa daquele que precisa levar uma palavra. E Jesus entrou na casa de Zaqueu. Era uma pessoa que roubava dos pobres, não tinha dó. E só que naquele dia chegou salvação naquela casa. Jesus disse assim, ó, hoje chegou salvação na sua casa, sabe por quê? Porque o que Jesus procura é corações arrependidos. E nesse dia, Jesus sentando ali naquela mesa daquele pecador, Zaqueu se arrependeu e disse assim: tudo que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais de todos que eu roubei. Então, Zaqueu começou, ele se arrependeu, ele começou a devolver tudo que ele tinha roubado. E ali Jesus falou: hoje chegou salvação na sua casa. Então, da mesma forma, Jesus, ele diz para aqueles que se arrependem, né, dos seus maus caminhos. Ele diz: hoje chegou salvação na sua casa. Então, da mesma forma que ele quer que aconteça aqui no seu lar, que chegue a salvação para a sua casa, para seus filhos, para a sua família, para a sua descendência. Amém? Queima Jesus quando tem uma casa de história. Abençoa seus filhos, a vida, a sua felicidade, a da força financeira, a da força espiritual, a da força física e verdade.